corpo de Cristo ou apenas um símbolo? Quando ergue-se a hóstia e diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O que está acontecendo ali? Será que é só um símbolo bonito, um gesto de lembrança? Ou é algo infinitamente maior, algo que ultrapassa as leis da natureza? Pois é, Jesus está vivo na Eucaristia, não de modo figurado nem apenas espiritual, mas realmente presente. E essa verdade é confirmada pela Bíblia, pela história da Igreja, pelos santos e de modo impressionante até pela ciência. Vamos começar pelo próprio Cristo. No Evangelho de João, capítulo 6, Jesus fala abertamente: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Naquele momento, os judeus ficam escandalizados. Perguntam: Como pode este homem dar-nos a comer a sua carne? Mas repare, Jesus não recua, não muda de tom. Ele reforça ainda mais. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Se fosse uma metáfora, ali seria a hora perfeita para explicar. Mas ele não volta atrás. Pelo contrário, deixa que muitos discípulos se afastem e não o chama de volta, porque a verdade não é negociável. E depois, na última ceia, ele realiza exatamente o que prometeu. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Não isto representa, não isto simboliza. Isto é. E São Paulo, em 1 Coríntios 11, 29, confirma o mesmo. Quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Se fosse apenas um símbolo, como alguém poderia ser condenado por tratá-lo indignamente? São Paulo entendia que, na Eucaristia, Cristo está real e substancialmente presente. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Quando Jesus fala do pão do céu, ele está retomando todo o Antigo Testamento. O maná que caía no deserto era uma figura da Eucaristia. O cordeiro pascal imolado no Egito apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sacerdote Melquisedeque, que ofereceu pão e vinho a Abraão, prefigurava o sacrifício do Novo Testamento. Tudo convergia para isso, para o momento em que o próprio Deus se tornaria alimento. E é aqui que entra a grande palavra da teologia: transubstanciação. A Igreja usa esse termo porque ele expressa com precisão o que acontece. A aparência do pão e do vinho, o gosto, a forma, o cheiro, continua igual. Mas a substância, aquilo que faz o pão ser pão e o vinho ser vinho, muda totalmente. A substância se transforma no corpo e no sangue de Cristo. Essa linguagem vem da filosofia de Aristóteles e foi explicada com clareza por São Tomás de Aquino. Não é poesia, é metafísica. O milagre acontecia no nível mais profundo da realidade, onde a essência das coisas é tocada pela presença de Deus. E não é uma ideia inventada na Idade Média. Já no século I, os cristãos sabiam disso. A Didaquê, um dos primeiros textos cristãos fora da Bíblia, fala da Eucaristia como sagrada, reservada apenas aos batizados em graça. São Inácio de Antioquia, discípulo do apóstolo João, escreveu no ano 107. Eles se abstêm da Eucaristia porque não confessam que ela é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo. São Justino Mártir, no século II, explica: Este alimento é chamado entre nós Eucaristia, pois não o recebemos como pão comum e bebida comum, mas como Jesus Cristo, nosso Salvador encarnado. E Santo Irineu, no século II, dizia: Como o pão, após receber a invocação de Deus, deixa de ser pão comum, e é a Eucaristia do corpo de Cristo, assim também nossos corpos, ao recebê-la, já não são corruptíveis. Esses textos mostram uma fé contínua, a mesma fé que hoje professamos. A Igreja sempre acreditou desde o princípio que a missa é sacrifício e a Eucaristia é o próprio Cristo. Nos primeiros séculos, os cristãos se reuniam nas casas para celebrar a Eucaristia, chamando-a de fractus panis, o partir do pão, mas desde o início entendiam que não era um simples jantar. Era a atualização do Calvário, o mesmo sacrifício de Cristo, agora tornado presente de forma incruenta. Eles adoravam a hóstia consagrada, guardavam-na com reverência e a levavam aos doentes e aos mártires na prisão. Eles sabiam que estavam diante do Deus vivo,
E Deus, ao longo da história, confirmou essa fé com sinais concretos. Um dos mais famosos é o milagre de Lanciano, na Itália. Por volta do ano 700, um monge, duvidando da presença real, viu a hóstia se transformar em carne viva e o vinho em sangue diante dos seus olhos. Séculos depois, entre 1970 e 1971, o professor Odoardo Linoli, médico e pesquisador da Universidade de Siena, analisou as relíquias. O resultado: a carne era tecido do miocárdio, do coração humano, e o sangue era do tipo AB, o mesmo encontrado no Santo Sudário de Turim. E o mais surpreendente, sem sinais de decomposição após mais de 13 séculos. Mas há um detalhe que desafia completamente as leis da física. Quando os fragmentos da carne foram pesados separadamente, os cientistas descobriram algo inexplicável. Cada fragmento, sozinho, tinha exatamente o mesmo peso da peça inteira. E quando somados, o peso total era idêntico ao da peça principal. Ou seja, o todo e as partes tinham o mesmo peso. Algo absolutamente impossível segundo as leis naturais. Esse fenômeno, jamais reproduzido em qualquer experimento humano, foi verificado diversas vezes ao longo dos séculos e permanece sem explicação científica até hoje. É como se Deus tivesse deixado ali, de propósito, uma assinatura silenciosa. Um sinal claro de que aquilo não é obra humana. O corpo de Cristo é indivisível. Mesmo que se quebre a hóstia em 1000 pedaços, Cristo está inteiro em cada parte. E o milagre de Lanciano manifesta exatamente essa realidade teológica. A presença total de Jesus em cada fragmento consagrado. Casos semelhantes se repetiram em Buenos Aires, 1996, Tixtla, 2013 e Legnica, 2013. Todos com resultados científicos impressionantes. Tecido cardíaco humano, tipo AB, e células vivas mesmo sem preservação. Os cientistas, muitos deles não católicos, ficaram sem explicação. A ciência chegou ao limite da observação. A fé completou o que a razão não pode explicar. E aqui está a beleza desse mistério. O mesmo Deus que criou o universo com uma palavra, decide se esconder num pedaço de pão para entrar em comunhão conosco. Ele não quis apenas deixar palavras, nem só memórias. Ele quis ficar, como prometeu. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Na Eucaristia, ele cumpre essa promessa. É o Cristo vivo, o Deus que se entrega, que se dá inteiro. E quando a gente se aproxima do altar, não é só um rito. É o próprio Calvário que se torna presente diante de nós. O mesmo sacrifício, o mesmo amor. Por isso os santos se consumiam diante do Santíssimo. São Francisco chorava ao ouvir o nome da Eucaristia. Santo Afonso dizia: se os homens compreendessem o que é, a missa morreriam de amor. Santo Tomás, o maior teólogo da Igreja, terminou a vida dizendo: tudo o que escrevi é palha diante da Eucaristia, e talvez esse seja o segredo. A Eucaristia é o ponto onde a teologia se cala e o amor começa a falar. Da próxima vez que você entrar numa igreja, ajoelhe-se diante do sacrário. Ali está o mesmo Jesus que andou pelas estradas da Galileia, que curou os enfermos, perdoou os pecadores e morreu na cruz. Ele está vivo, escondido, mas real, e espera por você. O milagre acontece todos os dias, bem diante de nós. E se você crê nisso, então nunca mais olhe para a hóstia do mesmo jeito, porque ali está o coração vivo de Deus. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas produções. Rezem pelo nosso trabalho. Deus abençoe.